Você sabe o que é um programa de trainee? Neste episódio, explicamos tudo sobre essa modalidade de ingresso no mercado e como ela pode impulsionar a sua carreira. Primeira jornada. Salve, salve! Eu sou a Camila Lourenço e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela ESPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Estou aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Programas de trainee oferecem a oportunidade de profissionais em início de carreira passarem por um treinamento intenso para assumir posições estratégicas no futuro. Para entender mais sobre a vida de trainee, eu converso com Alessandra Tosta, gerente de franchising no Grupo Boticário. Seja bem-vinda ao Primeira Jornada, Alessandra. Super obrigada, Cami. Super feliz de estar aqui nesse momento tão especial aqui para falar com a galera. Ale, então agora que eu já te apresentei oficialmente, já posso te chamar de Ale. Super. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que é um programa de trainee e quais são as suas vantagens e qual seria a diferença entre o trainee e estágio. Bom, o programa de trainee, ele é um programa corporativo que algumas empresas fazem, que eles selecionam algumas pessoas para participar e tem um investimento em cima dessa pessoa, né, para ela performar, entregar e etc. E muitas vezes no final do programa acontece algum tipo de promoção ou reconhecimento, mas acho que é principalmente um programa de desenvolvimento. Assim como é no estágio, que eu também vejo que é um programa de desenvolvimento, mas eu acho que a principal diferença entre os dois é que o estagiário, ele é um aprendiz, né, ele está começando no mundo corporativo e o principal foco dele é aprender. Então, tudo que você for treinar o estagiário é sobre como você ensina a vida dentro do mundo corporativo. Já o trainee, ele é um profissional formado, né? Na maioria dos programas já é uma pessoa formada, com um pouquinho mais de senioridade ali, que mostra muito potencial de entrega. Então, é essa pessoa que mostra esse delta ali, vai aprender muito, mas que já tem uma expectativa por trás de que essa pessoa faça uma entrega num curto período de tempo. Acho que isso é um pouquinho diferente do estagiário aqui, né? Acho que tem programas e programas, mas eu vejo que essa senioridade é uma grande diferença para balizar qual que é a expectativa de entrega dessa pessoa dentro da empresa. E você estava contando que você já fez trainee 2 vezes, então assim, realmente a gente tem uma ótima convidada para falar aqui sobre o tema. A gente sabe que costuma mudar, né, de empresa para empresa, mas assim, o que você costuma ver que são os pré-requisitos, né, que as empresas pedem para um trainee? Olha, falando dos pré-requisitos, acho que de inscrição, normalmente tem que ser uma pessoa formada, né, e aí varia de programa para programa, há quanto tempo essa pessoa é formada, mas acho que tem outros pré-requisitos que vão variar muito de cultura, de falar inglês, falar espanhol, enfim, varia bastante, mas eu vejo que, acho que o principal ponto para você entrar num processo de trainee, que talvez eles não vão te falar, é sobre potencial. Não é sobre quem você é sobre o potencial que você mostra de ser. Então, acho que todo o processo seletivo, ele vai tentar testar isso de você. Então, eu fiz 2, teve momento de entrevista individual, teve momento de entrevista coletiva e teve um momento de dinâmica coletiva. Na dinâmica coletiva que você vai ser muito testado, né, do quanto que você consegue navegar bem, lidar com um problema difícil, ter um ambiente complexo, ter que sair do outro lado com pessoas que você nunca viu na vida. Isso vai mostrar muito o seu como, mas principalmente é como você dentro disso consegue mostrar o seu potencial e como que você vai agregar para a empresa com o seu background, né? Porque independente do trainee ou não, a vida ela é um match. Assim como existe no Tinder, é um match corporativo aqui. Então, precisa ter sinergia cultural, acho que isso é muito importante, mas sinergia também do que a empresa busca e do que você como candidato consegue oferecer.
Acho que tem esse match e como você navega bem e consegue lidar com problemas difíceis com pessoas diferentes, mas acima de tudo como você mostra o seu potencial de aceleração, de entrega, de conseguir cumprir um delta ali do que você vai receber de desafio, quanto que você consegue esticar ele para chegar do outro lado, sabe? E como a gente falou já um pouquinho do estágio também, eu acho que justamente por você já estar ali ou no finalzinho da graduação ou no momento que você já se formou, eu acho que também as empresas acabam tendo uma cobrança um pouquinho maior, né, com esses participantes. Com certeza, eu acho que o estagiário, a gente brinca muito que tem o colar do anjo, né? Porque você tá aprendendo quem é você no trabalho, você tá aprendendo sobre o mundo corporativo e você também tá aprendendo a função que você precisa desempenhar. O trainee já se pressupõe que ele já trabalhou, fez algum estágio, alguma coisa, né? Então ele conhece um pouco mais do ambiente corporativo, como que funciona essa navegação, e aí o principal aprendizado que ele precisa ter sobre aquilo que ele vai desempenhar, e ele precisa mostrar o potencial de que ele vai conseguir fazer isso rápido, porque no final do dia é uma aposta que a empresa faz nessa pessoa, porque tem um investimento grande por trás. Por isso que acaba sendo tão restrito, né? É um público pequeno que tem um alto investimento, mas nada disso é sem um motivo, né? Que existe essa expectativa de uma grande entrega em pouco tempo. Esse é um ponto que marca muito o trainee, né? Normalmente você recebe um projeto, você navega em mais do que uma área para entregar mais do que um projeto, depende do programa, mas acho que isso diferencia muito essa expectativa e esse nível de exigência que você está falando mesmo. Perfeito. E você já até comentou um pouquinho sobre etapas de processo seletivo. É justamente isso que eu queria conversar com você. Como foi a sua experiência, né, nesses 2 trainees que você fez no processo seletivo e quais dicas você daria para as pessoas que estão ouvindo a gente para elas se darem bem? Boa. Aqui, acho que tem uma coisa que não tem muito segredo e que você percebe muito numa dinâmica, em qualquer coisa que seja ali durante o processo, que é a pessoa precisa estar preparada. Quem quer muito, está muito preparado, porque a concorrência é alta mesmo. Você vai falar que você fala uma língua, o cara do lado também fala. Você vai falar que você tem uma boa formação, o cara do lado também tem. Você vai falar que você teve vivências diferentes, vai ter alguém na sala que tem. Então saiba que você está concorrendo com muitas pessoas boas quando você avança ali no processo seletivo. Então acho que o principal diferenciador é o quão preparado você está. E o que eu quero dizer quando eu digo sobre você estar bem preparado? Acho que você precisa saber muito sobre você mesmo. É um processo que às vezes não se fala muito sobre isso, mas é um processo que exige que você saiba muito bem quem você é na fila do pão. O que você é bom, o que você é ruim, por que você quer, por que você não quer. Porque se você entrar no processo e falar que o seu ponto de oportunidade é que você é perfeccionista, resposta taxada já, sabe? Não é sobre isso. Mostra que você não conhece muito bem as suas oportunidades, porque todo mundo tem mais do que uma, sabe? Então, você precisa se conhecer muito bem, entender por que você quer e realmente praticar, né? Praticar aquelas listas que tem na internet de perguntas do RH e você ter resposta para todas. Tem lugar que tem 50 perguntas, você tem que praticar 50. Quer dizer que você vai decorar? Não, mas quer dizer que você tem que se propor a pensar naquilo, porque aquela pergunta vai vir. No meu processo seletivo, quando eu cheguei na fase final, o VP olhou para mim e falou: se você fosse o presidente hoje, o que você faria de diferente? Com o presidente na sala. E aqui é uma sensibilidade, né, de como que você traz uma oportunidade sem parecer uma crítica. Porque aquela pessoa que está do outro lado, ela sabe 50 mil vezes mais do que você. Então você também não pode parecer prepotente, sabe? Então acho que você precisa estar muito bem preparado para saber responder esse tipo de coisa. E acho que acima de tudo, Cami, é você ter humildade. Humildade que você está no começo da sua carreira, que você ainda vai aprender muito e que quem está do outro lado te selecionando provavelmente já viu infinitas turmas passarem e já trabalhou com muita gente, sabe? Então, esteja preparado significa se conheça, se prepare para as perguntas chaves de RH mesmo e tenha humildade de saber que você não sabe de tudo e tá tudo bem, sabe? Porque também é parte do processo você aprender. Eu acho que você já deu uma bela dica aqui com esse exemplo de pergunta, porque realmente é uma pergunta que eu não passei por esse tipo de pergunta nos meus processos seletivos até hoje, e você tem que ter ali, além de uma resposta boa, você tem que ter uma firmeza de conseguir se posicionar, porque realmente quando o presidente ainda está ali junto, é um pouco mais complicado. Mas eu gostei muito que você falou do autoconhecimento, porque é uma coisa que volta
volta e meia a gente acaba batendo nesse assunto aqui no Primeira Jornada, porque é muito importante e a gente acha que principalmente para os jovens, né, que estão se conhecendo, é essencial mesmo. É muito. Eu acho que autoconhecimento é uma coisa que ele vai ser importante para o trainee e para qualquer coisa que você vai saber na sua vida. Que você vai fazer na sua vida. Porque você precisa saber no que você é bom, qual que é o seu diferencial, o que são suas fortalezas e, acima disso, o que você gosta ou o que você não gosta de fazer. Porque isso também é muito importante, né? Uma coisa é o que a gente é bom, outra coisa, às vezes, é o que a gente gosta ou não gosta. Isso você só vai aprender vivendo. Então, é muito importante que durante toda a sua jornada, no trabalho, em qualquer coisa que você faça, você tenha esses momentos de pôr a mão na sua consciência e falar: não tô gostando, não tô gostando, eu me desenvolvi, não me desenvolvi, o que é o próximo passo do meu desenvolvimento, sabe? Porque se você não tiver essa clareza, ninguém vai ter por você. E aí, se a vida é sobre um match corporativo, digamos assim, como é que o outro lado vai ver se esse match existe ou não? Se você não conseguir trazer isso para a mesa, é mais difícil. Por isso que essa parte do autoconhecimento e do preparo é essencial, porque isso faz com que você exercite tanto aquilo que você consiga passar uma maior clareza para as pessoas. E isso gera confiança, isso gera confiabilidade naquilo que você está falando, né? Você se torna uma pessoa mais fidedigna ali na sua fala. Então, acho que essa é a base de toda a jornada, não do trainee, mas ele é um pontapé inicial muito forte, porque ele vai te colocar em situações desafiadoras, que você vai ter que ter isso muito claro ali na hora, sabe? Perfeito. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Estamos de volta com a Alessandra Tosta, gerente de franchising no Grupo Boticário. Ale, agora pensando assim, durante o programa, o trainee recebe algum tipo de mentoria ou acompanhamento? Boa, Cami. Acho que isso varia muito de empresa para empresa, mas sim, né? Existe um investimento que é feito nessa pessoa, e quando eu digo investimento, é de recurso, mas é também de tempo. Então, eu sim fiquei alocada com pessoas de cargos um pouco maiores mesmo, porque acho que isso é muito legal, né? Você acaba aprendendo com uma pessoa muito mais sênior, que talvez se você só entrasse na vida como ela é, você não teria esse contato tão rápido. Então, acho que isso gera um aprendizado muito importante mesmo. Alguns programas trazem um mentor extra, então no meio do caminho, sim, eles também puxaram e organizaram um pouco um programa de mentoria com outra liderança também, porque acho que isso te apoia, né? Acho que mentoria é uma ferramenta super importante aqui para o mundo corporativo, então acho que isso super ajudou. E tem sim os treinamentos que são pagos pela empresa. Às vezes você escolhe, às vezes ele já vem pronto para você cumprir ali, que a empresa oferece. Então, acho que varia, mas sim, existe esse investimento de forma geral, né? Seja um mentor, seja você estar plugado num executivo um pouco mais alto, seja você receber um treinamento, e você também normalmente acaba recebendo algum projeto de alto impacto na companhia, que por si só acho que isso já é um privilégio. Então, você nem chegou na empresa e você está recebendo um projeto importante e especial de certa forma, que talvez muita gente gostaria de tocar o seu projeto. Então você recebe aquilo para você desenvolver dentro do seu ano de trainee. E é um projeto que, como você explicou agora, ele vai receber atenção. Então acho que realmente é bem bacana. E agora, assim, pensando na sua experiência, as pessoas que podem estar terminando a faculdade ou que são recém-formados, você acha que é mais vantajoso procurar um programa de trainee ou, de repente, outras formas de ingresso no mercado de trabalho? É engraçado essa pergunta, Cami, porque talvez a resposta, sendo uma pessoa que fez 2 trainees, não seja o que você espera, mas eu acho que é sobre match, e é sobre o que é interessante para você, e é sobre o que você quer, e é sobre o que você está disposto. Então, para mim, o trainee não é o único caminho, e nem de longe ele é o único caminho. Eu conheço profissionais muito, muito, muito bons que não foram trainees.
Então, eu acho que o trainee, como que eu enxergo ele, né? Ele é uma grande janela de oportunidade, porque você vai ter um espaço maior, você vai ter um projeto legal, você tem uma mentoria, um treinamento ali, mas você concorda que se você não performar e se você não der match com a empresa, não tem por que a empresa te promover e te manter no final? Não existe curva forçada no trainee. Eu vejo que muita gente entra como se isso fosse uma alavancagem de carreira, né? Você, em vez de sair do mercado corporativo, sair da faculdade e entrar no mercado corporativo como analista, você vai entrar como trainee. E isso, né? O salário deve ter um multiplicador aí de 3. Então, eu quero crescer rápido, eu quero chegar lá mais rápido. A pessoa que entra por esse motivo, ela morre na praia. Sim, você não pode entrar num trainee só por esse motivo, sabe? Porque se for só por isso, de verdade, não tem por que a empresa investir tanto em você. É sobre o que você quer, é sobre o seu potencial, é sobre a sua sinergia, porque é uma janela de oportunidade, como eu falei. E no final do dia é sobre o que você vai fazer com essa oportunidade. E você concorda que se você consegue navegar bem e conseguir usar essa oportunidade, você também consegue ir fora do trainee? Então, eu acho que trainee sim é um programa super legal. Fui muito feliz nos meus programas, eles me agregaram muito, mas hoje, depois de alguns anos, eu conheço profissionais incríveis, impecáveis, que não foram trainees, que criaram seus próprios espaços e suas janelas de desenvolvimento e colocaram energia, e foram atrás de mentoria por conta própria, e performaram super bem para conseguir um projeto tão legal quanto. Então eu acho que o trainee ele tem um pouco desse estigma quase de quando a gente está no vestibular, que essa vai ser o momento de decisão da sua vida, só que não vai. É uma janela legal, você vai aprender, você vai se desenvolver e você vai crescer. Mas se você não estiver disposto e você não conseguir aproveitar essa janela de oportunidade, não vai servir de nada. Porque vai chegar lá na frente, a empresa vai ver isso e você não vai ser promovido, enfim. Aí você fez tudo pelo motivo errado e não chegou onde você queria. Isso pode gerar frustração. Então, se eu pudesse trazer um ponto aqui, é uma janela de oportunidade incrível. A minha pergunta é, você tá pronto pra beber disso e aproveitar e colocar energia nisso? Porque às vezes você tá com outras prioridades, às vezes você quer aprender uma coisa diferente, às vezes você quer fazer um intercâmbio ou um trabalho voluntário, ou você precisa desse ano pra ajudar a sua família. E tá tudo bem, assim, se você tiver esse empenho e essa mentalidade, eu acho que o trainee te ensina uma mentalidade muito legal, que é sobre isso de você criar as oportunidades, ocupar os espaços. Mas se você consegue fazer isso fora dele também, você pode aprender a fazer isso fora dele, sabe? Então, acho que é um caminho, não é o único, e eu acho que por isso que o autoconhecimento é importante. Você precisa saber o que é bom pra você e por que você quer isso, sabe? Perfeito, adorei a resposta. Eu acho que é como você falou, assim, né, das oportunidades. No fim, vai acabar sendo um teste. Pode ser que você mesmo acabe não se identificando tanto com ingressar no mercado de trabalho de outras formas, quanto com o trainee ou com a empresa mesmo. Então, são apostas, né, Ale? No fim, acaba sendo isso. Exatamente, exatamente. Eu acho que cada um vai saber qual que é o seu caminho, sabe? Eu acho que no começo da carreira talvez a gente tenha menos clareza. E tá tudo bem, acho que o trainee ele te expõe a um pouco mais de oportunidades, etc. Mas no final do dia, a nossa carreira, e no mundo corporativo as pessoas vão ouvir muito isso, ela depende da gente. Depende da gente ocupar os espaços, da gente procurar as oportunidades, da gente trabalhar o networking. Acho que a SPM sempre trouxe muito isso quando eu era aluna, sobre a importância de você ter um bom networking. Isso é verdade, porque é isso que vai te abrir ou te fechar as portas, sabe? Então, é um programa que eu super recomendo. Eu fui muito feliz, eu cresci muito, aprendi muito e trabalhei muito. Então, se você não está muito afim de trabalhar muito, acho que o trainee não é pra você. Acho que isso é importante falar também, sabe? E você se dedicar e você aprender e você tá num projeto que às vezes você não sabe tudo, você vai ter que trabalhar durante a semana e estudar no final de semana pra você conseguir fazer aquilo. As pessoas olham muito pro bônus, mas não olham pro esforço que vai estar por trás disso, sabe? Eu vou dizer que eu fiz trainee também logo que eu me formei na faculdade e realmente, assim, não é bolinho não, você tem que se dedicar e são muitas horas por dia. Então, realmente é uma escolha a ser pensada. E Ale, aqui no nosso programa, a gente tem um quadro chamado Dica de Mestre, que os nossos convidados dão um conselho, né, para os ouvintes, que eles gostariam de ter ouvido lá no início da carreira. O que você diria para quem está nos ouvindo hoje? Acho que aqui, Cami, seja humilde. Você sai da faculdade sabendo muitas teorias, mas você não viveu elas na prática. E quem está no mercado já tem um pouquinho mais de experiência que você. Tem coisas que você vindo fresco, né, da academia como um todo, você vai ter novas teorias, novas ideias, metodologias de gestão de projeto que você vai poder testar. Acho que isso é super legal. Mas saiba que quem
quem tá ali tem um motivo para estar onde tá. Então, pense assim, como que você tem tudo para aprender dessa pessoa? E isso envolve ouvir aquilo que você não quer ouvir, que acho que muitas pessoas têm medo dessa palavra mágica chamada feedback. E tá tudo bem. Quando eu era estagiário, o meu primeiro feedback, ele foi muito duro mesmo. E ele foi muito importante, foi um dos mais marcantes da minha vida. Que eu tinha muita dificuldade de me lembrar o que era falado nas reuniões, né? E eu anotava, e aí eu não me lembrava depois, porque eu simplesmente não estava acostumada a armazenar esse tanto de informação. Foi super duro, mas, cara, assim, hoje eu escuto muitas pessoas falarem, nossa, você sabe tudo de cabeça. Eu falo, sim e não, né? Porque eu anoto literalmente tudo, e eu não tinha esse hábito antes porque eu achava que eu ia me lembrar. Então, acho que essa humildade, essa abertura e essa interpretação do feedback como um canal de desenvolvimento positivo vai fazer toda a diferença, sabe? E no final do dia você vai sim ser melhor do que outras pessoas no trabalho, mas todo mundo tem alguma coisa para te ensinar, sabe? Se você entra com essa mentalidade de que todo mundo vai te ensinar alguma coisa, seja ela uma coisa boa, uma coisa ruim, você torna essa jornada mais leve e menos frustrante, porque a gente entra se cobrando muito também, né? Entrou hoje, amanhã quer ter um reconhecimento, um mérito, um projeto, né? Um destaque ali. Uma promoção. Mas isso leva tempo. Exatamente. Então você precisa ser humilde e ter paciência. E eu sei que para eu falar hoje da onde eu tô, enfim, já tem alguns anos de mercado de trabalho, é mais fácil, né? Mas eu já estive no lugar que os alunos estão hoje, né? Você tem essa pressa, essa dedicação. Mas acho que um aprendizado que eu tive que foi muito importante você nunca vai ser uma pessoa de alta performance se você não for uma pessoa de alta performance. Não adianta você colocar toda a tua energia no trabalho se você não tem uma vida social legal, se você não dorme bem, se você não dedica um tempo para sua família, enfim, qualquer outra prioridade que seja, sabe? Eu acho que cada um vai saber a sua aqui. Mas eu, por exemplo, eu não abro mão do meu exercício físico. Isso é muito importante. Porque o que acontece a gente tem essa grande pizza da vida que a gente recorta em áreas. E às vezes, no começo, a gente quer colocar toda a nossa energia no trabalho. E vai demandar mesmo. Mas como você sempre tem aquele seu caminho de tranquilidade, de escape, que é o seu namorado, sua família, seus amigos, seu Netflix, né? Ou enfim, qualquer coisa que seja. Porque é importante você ter equilíbrio também, sabe? Como que você, dentro do seu desequilíbrio, encontra pontos de equilíbrio. Então, acho que é ser humilde, estar muito aberto para aprender e tem que aproveitar a jornada e tentar trazer um pouco desse seu equilíbrio dentro do que dá. Não tô aqui para falar do clube das 5 horas da manhã que você acorda de manhã, lê um livro, corre uma maratona e volta, né? Mas acho que cada um vai entender o seu modelo, se é de manhã, é de tarde, é de noite, o que vai fazer, um hobby, cerâmica, pintura, enfim, tem um monte de coisa legal aí pra gente fazer. Mas eu acho que isso é importante, porque ócio criativo faz com que você tire a cabeça da água e você pense melhor também. E isso é muito, muito importante. Então, acho que naturalmente, quanto mais você vai subindo, isso se torna mais importante. No começo, a prioridade é você conseguir executar bem o que as pessoas te passam. Acho que essa tem que ser a prioridade. Mas acho que essa jornada pode ser mais leve do que às vezes as pessoas falam, sabe? Perfeito, Ale. Eu acho que é isso que você falou, equilíbrio é tudo. Também ficar 24 horas bitolado no trabalho, às vezes você justamente não vai conseguir fazer o seu trabalho direito. Ale, eu gostei muito da sua participação, te agradeço demais. Acho que vai ajudar bastante todo mundo que ouvir a nossa conversa hoje. Fico feliz, Cami. Acho que hoje eu sou gerente, né? Acho que era o meu grande sonho, porque eu gosto muito de falar de carreira, de ajudar as pessoas. Eu dou mentoria para estagiário, dou mentoria para trainee, ajudo pessoas que querem entrar no trainee também. Enfim, eu não tenho nenhum programa no LinkedIn, nada disso, mas deixando aqui o canal super aberto para quem quiser conversar e trocar. Acho que eu acredito muito no desenvolvimento das pessoas, sabe? E cada um vai ter sua jornada aqui. Então, fico super feliz com o espaço e agradeço mesmo. Espero que a gente tenha tirado as suas dúvidas sobre os programas de trainee. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada em sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.